Queremos te louvar, te agradecer, Deus, pela tua presença aqui neste lugar. Pai de amor, nós vamos ouvir a tua palavra. É o melhor momento, ó Pai amado, onde nós iremos nos alimentar. Que o Senhor, ó Pai, possa usar a minha esposa com poder e autoridade. Que aquilo que o Senhor colocou no coração dela possa servir, ó Pai amado, de alimento para nós. Queremos te louvar, queremos, ó Pai amado, te agradecer hoje para todo sempre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a graça e paz, amada igreja, graça e paz para você que também está aí nos assistindo por esta live. Mais uma noite fria, maravilhosa para louvar ao Senhor, porque o calor do Senhor já me derrubou aqui, vocês viram, né? Quando o Senhor vem, é difícil a gente ficar do mesmo jeito. Quando o Espírito Santo vem e nos pega de jeito, é difícil, a gente não consegue ficar de pé, a gente tem que se prostrar, tem que botar a cara no pó. E é isso que eu tenho pedido para o Senhor, que eu quero viver experiências sobrenaturais com Ele, e Ele tem permitido. E a palavra que eu trouxe hoje não é diferente do que eu estou pedindo para Ele. E aí eu queria perguntar para vocês, para nós, você já se perguntou por que Deus te chamou? Por que Deus te escolheu para estar aqui, entre tantos? O tema da minha mensagem desta noite é o propósito de ser cristão. Amém? Nós vamos então ler a carta de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, dos versos 9 a 15. Romanos 10, dos versos 9 a 15. Glória a Deus, obrigada, Senhor, pela tua graça. Como nós cantamos aqui, a tua graça me basta, Senhor, aleluia. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés que anunciam as boas novas. Amém? Podem se assentar. O Senhor me deu esta mensagem enquanto eu estava aqui no domingo, ouvindo o Ariel pregar, e a ministração dele foi como um bálsamo para as nossas vidas. E imediatamente o Senhor já falou comigo a respeito deste tema que eu gostaria de compartilhar com vocês. E para começar a falar desse tema tão maravilhoso, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do escritor, do autor dessa carta. Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos. Nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, que Paulo, podemos ver através das atitudes dele, que Paulo era apaixonado por Jesus. Ele sofreu coisas terríveis pelo Mestre, ele teve milhares de dificuldades, mas havia algo de especial em Paulo. O amor que ele tinha por Jesus e pelas almas fazia-o de se destacar de entre os demais discípulos. Paulo, antes de ser chamado pelo Senhor,
ele era um fariseu e um homem muito inteligente, muito sábio, conhecedor das Escrituras, exímio na palavra e no cumprimento das leis. Mas Paulo achava que aquilo era o melhor para ele. Paulo achava que, sendo um fariseu exímio, que estava lá em todas as celebrações, se reunindo no templo, pregando e lendo e decorando todas as leis, ele estava agradando a Deus, porque ele ainda não conhecia a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus, para mostrar a Paulo qual era o propósito dele aqui na terra, tem um encontro com ele no caminho de Damasco, porque Paulo era perseguidor dos cristãos. Paulo achava que os cristãos estavam errados, que os fariseus estavam certos, que só eles conseguiam agradar a Deus, que a maneira que eles cultuavam a Deus era a correta. E para que ele pudesse enxergar a verdade do Evangelho, Jesus, então, tem esse encontro com ele. Ele está indo para Damasco justamente porque ele perseguia os cristãos. Ele fazia os cristãos blasfemarem contra Jesus. E se aquele não negasse a sua fé, ele levava preso, ele mandava matar, enfim. Ele queria destruir todos os cristãos. Mas porque ele achava que ele era o correto, que a religiosidade dele, que a assiduidade dele era o que agradava a Deus. Mas Jesus queria mostrar para ele o verdadeiro propósito. E aí a gente pode pensar, mas gente, como é que Jesus tem esse encontro com Paulo, que na verdade ainda era chamado de Saulo, sendo esse terrível homem? Nós não podemos ver, amados, mas Jesus via algo especial em Paulo. Jesus vê algo em mim e em você que ninguém mais vê. E por isso, ele quer se encontrar com Paulo, mesmo, ou como a gente costuma falar, apesar dele, Jesus quer a vida de Paulo. Então ele se encontra com ele no caminho de Damasco, dá uma visão para ele, ou ele ouve, fica cego. Se você não conhece a história, vá procurar em Atos, que tem toda a história. É lindo o encontro dele com Jesus. E então o Senhor Jesus mostra a Paulo qual é o propósito dele em ter sido chamado para ser um cristão. Então Paulo, a partir daí, ele imediatamente, quando ouve a voz do Senhor, ele percebe que realmente é o Messias que está falando com ele, e então ele se esmera, então ele entrega a sua própria vida na pregação do Evangelho. A gente ouve dizer que Paulo é o maior teólogo do Novo Testamento, porque ele realmente era muito sábio, ele era muito conhecedor. E o que faltava para ele? O amor. O amor de Jesus alcançou a Paulo. E é esse amor que quer alcançar as nossas vidas nesta noite. Amém? Como eu disse, ele acreditava antes de encontrar com Jesus que era isso que era certo dele fazer. E exatamente assim, muitos de nós também acreditamos, antes de ter um encontro com Jesus, que estamos fazendo tudo certo. Quantas vezes a gente não pensou assim? Vou dar um exemplo meu, mas eu não faço mal para ninguém, só para mim, né? Eu sou o templo do Espírito Santo, hoje eu sei disso, então eu não posso fazer nada nem contra mim, porque o Senhor habita no meu coração. E o Senhor Jesus então começa a ensinar a Paulo
que na verdade lá em Atos 13:9, como Paulo tinha dupla cidadania, ele era judeu e também era romano, de Saulo ele passa a ser chamado de Paulo. No capítulo 13:9 ele diz isso. E ele se torna um dos maiores discípulos e seguidores do Senhor Jesus. Ele entrega a sua vida, todos os seus bens, os seus sentimentos, as suas emoções, e ele realmente faz aquilo que o Senhor tinha de propósito para a vida dele em ser um cristão. E é isso que eu gostaria de falar conosco esta noite. Nós começamos o texto lendo que Paulo escreve a respeito da confissão de Jesus, de como confessar ao Senhor. Então Paulo diz que o primeiro passo é esse: se com a nossa boca nós confessarmos e com o nosso coração nós crermos, seremos salvos. Amém? Mas também podemos ver que esse versículo é um pouco mais profundo até do que nós estamos aqui acostumados a ouvir. Porque quando ele fala, se com a sua boca confessares, mas com o seu coração creres, então serás salvo. Quantas vezes as pessoas na empolgação, no momento do sentimento, né, irracional, está empolgado no meio da igreja, ouve um apelo e corre lá na frente e confessa a Jesus, mas não creu verdadeiramente com o seu coração que Ele é o Salvador. Podemos ver também que outras pessoas que por vezes estão acamadas no leito de morte e não podem abrir a sua boca, não tem nem como falar, mas creem no seu coração que o Senhor Jesus é o Salvador. Então, se nós pensarmos nessas pessoas, nós podemos entender que é o crer em Jesus como Salvador, é o crer de verdade, com o coração, que nos transforma. Não é só o confessar. Só o confessar pode ser da boca para fora. O crer que Ele é o nosso Salvador é o que nos faz ser salvos. Então, esta noite o Senhor quer nos trazer à memória, nos relembrar desse primeiro passo, que é confessar e crer que Ele é o Salvador. Dessa forma, Jesus quer falar conosco que nós podemos entender muito das coisas aqui da terra. Podemos ser detentores de muito conhecimento. Podemos achar um monte de coisa, como Paulo achava antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas quando ele tem esse encontro com o Senhor, a vida dele é transformada. Porque ele creu. Porque ele se entregou verdadeiramente. E o Senhor deseja isso de nós, que nós nos entreguemos verdadeiramente. Por isso, eu até quero fazer um comentário, um lembrete para nós. Muitas vezes a gente vê um irmão chegar na igreja e a gente é uma pessoa diferente, que nunca veio, conversa com os irmãos sabem que não é cristão, e a gente quer que naquela hora, né, ele venha para frente confessar a Jesus. Eu queria convidar você, a partir de hoje, a orar por essas pessoas que vão chegar até aqui, mas que quando elas vierem aqui à frente confessar a Jesus, que seja verdadeiramente crendo de coração. Porque nós sabemos que se nós cremos, a nossa vida é transformada. Se nós cremos, há mudança em nós. Se nós cremos, nós conseguimos enxergar a verdade, como Paulo enxergou. Então, nem sempre é o melhor a fazer
e vir aqui à frente confessar, se é só pela emoção. Muitos vêm para Jesus, quando vêm confessar a Jesus, buscando algo, né? Muitos, hoje, inclusive, Jesus é motivo de marketing, né? Vêm porque precisam de uma solução de um problema, vêm porque precisam de uma cura, vêm porque precisa de um casamento, vêm porque precisa de um filho, vêm porque precisa de uma casa, vêm porque precisa de um trabalho, vêm por tantos motivos, querendo uma resposta, uma solução de um problema. Mas, queridos, tudo isso é consequência do propósito que Jesus tem para as nossas vidas. Nada disso é o motivo de entregarmos a nossa vida para Jesus. Porque quando nós cremos que Ele é o verdadeiro Salvador, nada disso é relevante perante ao senhorio, a grandeza, a realeza, a majestade do Rei dos Reis. Quando nós cremos verdadeiramente que Ele é o Salvador, nós nos prostramos diante dEle. E o texto fala que quem o invocar e quem crer jamais será envergonhado, jamais será traído, jamais será decepcionado por Ele, jamais será abandonado por Ele, jamais deixará de ser filho dEle. Ele é o único que realmente sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele é aquele que decidiu, que escolheu, foi Ele quem quis se entregar na cruz, por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados e fôssemos justificados. Ele não faz acepção de pessoas, também lemos isso. Ele é Senhor de todos. E todos aqueles que o invocam e que clamam a Ele, que creem nele, são ricamente abençoados. Então, o que nós podemos entender? Primeiro, nós temos que crer. Primeiro, nós precisamos entender quem é Jesus. Primeiro, nós precisamos lembrar do sacrifício dele na cruz. Para que depois, então, quando nós clamarmos, sejamos ricamente abençoados. O cotidiano, rotina, o dia a dia, o mundo que jaz no maligno, vem nos envolvendo de tal maneira que ultimamente nós temos buscado tanto a nossa prosperidade, a enfermidade, a saúde, a escola, a faculdade, e o marido, o filho, que a gente esquece que o nosso propósito é ser cristão. O propósito do cristão é pregar a palavra do Senhor. E Paulo diz, como que eles ouvirão? Como que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não sabem que Ele é esse Rei dos Reis, vão ouvir se não houver quem pregue? Como eles crerão se eles não ouviram? Como nós vamos enviar se primeiro nós não acreditarmos verdadeiramente? O nosso propósito é pregar, enviar e trabalhar para Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 35 a 38, Jesus vai falar assim para nós.
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em outra tradução, a seara é grande, mas poucos são os ceifadores. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus está nos convidando nesta noite a tomarmos a posição de sermos trabalhadores da sua seara, de sermos parte do seu reino, da sua obra, mas principalmente de orarmos para que o Senhor envie trabalhadores para a sua colheita. O Senhor, Ele se compadece, Ele tem compaixão daquelas almas que Ele vai passando e vai curando. São tantas almas aflitas, precisando de tantas coisas. E Ele tem o coração compadecido por aquelas vidas. E é nessa hora que Ele fala isso para os discípulos. Então eu queria trazer para nós nesta noite o quanto nós temos nos compadecido das almas que estão perdidas, ovelhas sem pastor. Quanto nós temos nos preocupado com essas ovelhas que estão aí no mundo, sendo levadas por Satanás para o inferno. Quanto nós temos orado por almas, orado por vidas, orado pela colheita do Senhor. Então Paulo pergunta, mas como invocarão aquele a quem não conhecem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Queridos, tudo que nós ouvimos aqui é alimento para as nossas vidas, para que a gente seja enviado. Base, alimento, nós temos aqui. Mas isso não é para ficar aqui dentro dessas quatro paredes. Eu sei que nesse momento de pandemia está mais difícil fazer uma visita, fazer um evangelismo, andar pelas ruas e entregar panfleto, eu sei. Mas nós temos outras oportunidades. Nós temos WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. São tantas redes que eu nem sei o nome de todas. São tantas as oportunidades que nós temos de mandar um bom dia, Jesus te ama. Sabe aquele parente que você já desistiu de orar? Porque você ora há tantos anos e você não crê mais? O Senhor hoje quer nos despertar. O Senhor hoje quer nos trazer à memória que nós não podemos desistir. Nós somos trabalhadores da seara do Senhor. E Ele precisa de nós. Ele pede para orarmos, para que o Senhor mande mais trabalhadores. Então nós precisamos orar que essas pessoas que venham e se entreguem verdadeiramente ao Senhor, para que eles também sejam trabalhadores na seara do Senhor. O Senhor quer nos enviar, o Senhor quer nos despertar. Paulo era um pregador maravilhoso. Podemos ler em todas as suas cartas, que ele iniciava a carta, primeiro se humilhando. Eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Depois ele agradecia e orava. Sou grato ao Senhor por vocês, oro por vocês. A palavra muitas vezes toma tanto tempo da gente, dos pregadores,
que como nós temos tantas atividades de pregar, de vir aos cultos, de ler a Bíblia, que nós esquecemos de orar. E no domingo, quando o Ariel falou que a gente esquece de orar porque não tem, ora um tempo e depois não ora mais, desde que eu me converti, amados, eu tenho, na verdade agora eu já mudei, tá aqui nesse iPad, né? Mas quando eu me converti, eu sempre tive o desejo de orar pela conversão das pessoas, pela minha família, pelos da igreja. Eu oro mesmo por todos vocês todos os dias. Mas como é lembrar de todo mundo? É difícil. A minha cabeça não tem essa memória. Então, desde lá, e já vai fazer 11 anos, eu tenho um caderno, tinha um caderninho, já aposentei, agora está aqui. Uma lista com os nomes das pessoas que eu quero orar. Com o nome das igrejas, missionários, tantas pessoas. E quando eu vou encontrando novas pessoas, eu vou anotando, vou ampliando. Até eles brincaram comigo. Hoje, então, são 3 horas orando. Mais ou menos, porque tem bastante gente. Mas nós precisamos orar. Paulo não só pregava, ele orava pelas almas. Ele agradecia ao Senhor por aquelas vidas. Ele tinha tanto amor em falar da cruz. Ele falava com tanta ênfase, ele falava com tanto esmero. Ele chega a dizer que ele decidiu ficar só, para que ele pudesse fazer o melhor para o Senhor. Ele não se casa, ele não se casou, para que ele pudesse servir ao Senhor com excelência. Não estou dizendo que nós não devemos nos casar, ao contrário. Aliás, o Senhor me deu uma bênção de marido, um marido maravilhoso que eu amo tanto. Mas eu quis dizer para vocês que nós precisamos nos espelhar em Paulo, neste amor que ele tem pelas almas. Queridos, muitas vezes nós temos nos preocupado demais com as coisas desta vida e temos deixado para depois as coisas de Deus. Então, Paulo, através desse texto, quer nos ensinar que nós somos o povo de Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos por Ele, que o nosso propósito de ser cristão é pregar a palavra e levar as boas novas de salvação. Mas para que nós tenhamos esse desejo, nós precisamos aprender com o próprio Jesus a ter compaixão. Compaixão, amados, é a mesma palavra que empatia. Você se colocar no lugar do outro. Você sentir a dor do seu irmão. E você sentir a dor até daqueles que você nunca nem ouviu falar. Você sentir a dor daqueles que você nem conhece. Precisamos orar todos os dias para que o Senhor nos capacite. Porque Ele sabe que nós somos falhos. Nós vamos pecar todos os dias. Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Nos arrepender, nos humilhar, declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas verdadeiramente, crendo no nosso coração. E pedir que Ele nos dê a oportunidade de pregar o Evangelho. Queridos, muitos dizem, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não sei falar. Conta o que Jesus fez por você. Dá o seu testemunho. Se você está seguindo a Ele, tem um motivo. Então conta para as pessoas quem é Jesus na sua vida. Isso é pregar o Evangelho. Isso é levar as boas novas de salvação. Contar para aquele que você encontra que existe um céu, que Jesus está voltando. Nós cantamos, Ele vem num piscar de olhar. Não sabemos a que hora, precisamos estar prontos. Nesta noite Ele quer nos chamar a cumprir com o propósito de pregadores das boas novas de salvação. Não importa se somos estudados, teólogos, dizimistas, assíduos na igreja, ofertantes fiéis. O que importa é termos desejo
de pregar a salvação. É contar o nosso testemunho. Muitas vezes a gente fica intimidado. Ou porque você pensa, mas o que aquela pessoa vai pensar de mim? Eu não sei falar direito. Quando nós servimos ao Senhor e fazemos o que Ele nos trouxe aqui para fazer, Ele é quem fala por nós. É Ele quem fala através das nossas vidas. A gente também escuta as pessoas falar, mas eu não escuto Deus falar comigo. Não? Como não? Sabe qual é a forma de Deus falar com você? A Bíblia. É através da palavra dele que ele fala com cada um de nós. Cada um tem uma maneira de sentir a presença do Senhor. Cada um tem uma maneira de ouvir a voz de Deus. Mas a mais importante e mais audível de todas é através da palavra. O Senhor Jesus quer nos enviar. O Senhor Jesus quer nos fazer lembrar que o nosso propósito aqui é ser cristão e pregar as boas novas de salvação. Ele está voltando, Ele está com pressa de que nós façamos a nossa parte, que nós façamos o nosso papel de cristãos. Ele já disse aqui no texto, através da vida de Paulo, que ele abençoa todos os que o invocam. Então a bênção, amados, a solução do problema, a cura, o milagre, é secundário. Primeiro, nós precisamos buscar o reino do Senhor. Precisamos pregar, precisamos cumprir com o propósito que Ele tem para nós. A nossa missão aqui na terra é amar as almas perdidas. Não julgar aquele irmão que saiu, fez isso, aqui. Não. Não está isso na Bíblia. Pelo contrário, está dizendo que não devemos julgar. Nem Jesus fez isso. O julgamento tem um dia certo. Nós não temos esse direito. A nossa missão é amar as almas perdidas. A nossa missão é ter compaixão por vidas. A nossa missão é amar como principal mandamento que Jesus deixou para nós. Muitas vidas dependem de nós. Pode não parecer. Talvez você não, de mim não, ninguém está olhando. Tá, sim. Cada um de nós tem um papel fundamental no corpo de Cristo. E se nós desistirmos, muitos vão desistir. Se nós perecermos, muitos vão perecer. Se nós cairmos, muitos vão cair também. Mas se nós ficarmos unidos em oração, firmes no propósito, muitos ceifeiros serão acrescentados para a colheita do reino. Para concluir, eu quero ler com você então três versículos, onde Jesus vem dizer então para nós, para finalizar o nosso propósito. Eu vou aqui contar o que é o nosso propósito como cristão aqui na terra. Mateus 28, de 18 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Esse é o ID do Senhor Jesus para as nossas vidas. Que nós possamos nesta noite sair daqui encorajados pela palavra do Senhor.
Que nós possamos sair daqui lembrando qual é o nosso propósito. O Senhor trouxe essa palavra para que não venhamos a esquecer que o nosso propósito de ser cristão é pregar as boas novas de salvação. É cumprir com o ID do Senhor. É sermos todos missionários, porque o Senhor já nos enviou. E nós precisamos cumprir com o nosso ID. Amém? Você pode se colocar em pés nesse momento? Vamos orar e pedir que o Senhor venha nos ajudar, nos capacitar, para que possamos cumprir com a nossa missão. Amém? Senhor eterno e poderoso, nós queremos te louvar, Pai. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua bondade, Senhor, obrigada pela tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor a cada culto tem nos dado palavras de avivamento neste lugar. A cada culto o Senhor tem trazido a mensagem da cruz para as nossas vidas. Nós sabemos que o teu filho está voltando e queremos estar prontos para subir com ele. Mas ainda tem muita gente precisando de nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, abra as comportas do céu nesta noite. Derrama, Senhor, chuva de bênçãos sobre as nossas vidas. Que possamos, Senhor, ter oportunidade de pregar as tuas palavras. Que tenhamos oportunidade de dar testemunho do teu amor nas nossas vidas. Que possamos ver, Senhor, lembrar daqueles amados que estão esquecidos, que estão abandonados, que estão perdidos, feridos. Nossos familiares que ainda não seguem ao Senhor, que ainda não creram verdadeiramente que o Senhor é o Salvador. Ah, querido Deus, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nos ajuda, nos capacita, nos ajuda a falar. Abra a nossa boca e que possamos pregar, Senhor, da maneira que o Senhor tem de propósito para nós. Nós queremos cumprir com a tua missão, queremos cumprir com o teu ID, queremos pregar a tua palavra e orar, Senhor, e pedir e clamar. Senhor, traz, Senhor, almas, acrescenta trabalhadores para a tua seara. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a propagar o teu reino, a espalhar o teu amor, por onde quer que a gente passe. Que as pessoas vejam o teu brilho em nós. Que as pessoas vejam a nossa diferença. Que possamos fazer a diferença em todo lugar que a gente for, Pai. Mas nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Sem o Senhor nós nada podemos. Então, Senhor, nós nesta noite Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor continua um Deus zeloso, amoroso, que cuida, que livra, o bom pastor que cuida das ovelhas. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode